Você tem ou já teve, em algum momento da sua vida, alguma dificuldade para aprender algo? Eu acho que hoje, se a gente perguntar isso para 1000 pessoas, eu acho que 1001 vão responder que sim, que já teve em algum momento alguma dificuldade para aprender algo. Por isso que é tão importante a gente discutir sobre isso hoje. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns distúrbios neurodesenvolvimentais, que a gente pode considerar como o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o DPAC, a disfunção do processamento auditivo central e a dislexia, que é uma dificuldade para leitura. Vamos desenvolver esse pensamento aqui agora e aí a gente vai tentar destrinchar para vocês o que que é, como que a gente pode fazer para melhorar caso a gente diagnostique. Hoje em dia, a gente recebe muita informação, né? Vocês conseguem observar que na palma da mão tem um mundo de informações, né? No celular, no computador, com a internet. Hoje a gente consegue saber sobre tudo em qualquer lugar, em qualquer momento. E isso é uma benção, né? A gente consegue ter informação, aprender coisas novas de uma forma muito fácil, muito simples. Mas isso traz uma dificuldade muito grande também. Nos faz ter uma dificuldade para sentir e aproveitar momentos marcantes na nossa vida, desde que a gente comece a ficar muito propenso a basicamente ter informação, reter informação e não aproveitar essa informação, né? E aí a gente deixa de lado as relações humanas, a gente deixa de lado o nosso crescimento pessoal. Ainda pior, isso nos faz, às vezes, pensar que a gente está com algum distúrbio, algum problema na cabeça. Será que eu estou com demência porque eu não consigo lembrar mais das coisas, né? Será que eu estou com Alzheimer? Né? Será que eu tenho TDAH? Né? Então, tudo isso causa essa sensação, esse pensamento de que talvez a gente tenha uma doença por trás, porque a gente está recebendo muita informação e, eventualmente, a gente não consegue nem utilizar esse tanto de informação que a gente recebe. Então, como a gente vai falar sobre os transtornos neurodesenvolvimentais, a gente vai tentar mostrar bem o que que é exatamente TDAH, DPAC e dislexia, tá? Porque eventualmente, se você pensar, talvez eu tenha isso, procura um profissional, um médico, neurologista, psiquiatra, tá? Para estar avaliando você numa consulta e eventualmente fazendo um bom diagnóstico, caso ele exista. Então, inicialmente falando do TDAH. O TDAH, ele é um transtorno, como o próprio nome diz, né? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode acometer tanto crianças como adultos e idosos, tá? Ah, e os sintomas mais comuns, comuns que a gente tem nesse tipo de transtorno é a dificuldade de prestar atenção, tá? Então, lógico, né? Pelo próprio nome, como já disse, é a dificuldade, por exemplo, de você conseguir ler um livro, eventualmente assistir um filme, tá? Então, essa dificuldade de prestar atenção, eventualmente até jogar algum joguinho, né? Uma criança que ela não consiga ficar parada jogando um jogo, por exemplo, né? Então, tem que ficar andando, tem que ficar se mexendo. E isso é um indício, tá? Não estou dizendo que isso é um diagnóstico, mas isso é um indício de, de TDAH, tá? Impulsividade é outro indício de TDAH. Mas lembrando que o diagnóstico deve ser feito em consultório por um médico ou psicólogo, tá? Precisa ser avaliado um paciente que tenha esses sintomas. A causa do TDAH, ela não é muito bem conhecida, mas acredita-se que seja por uma questão genética e por distúrbios
de alguns neurotransmissores, que são hormônios que ficam lá no cérebro, conectando um neurônio no outro, como, por exemplo, a noradrenalina, a dopamina. Esses neurotransmissores em desbalanço podem ocasionar um quadro de TDAH. Por isso, a necessidade de um diagnóstico e, eventualmente, tratamento medicamentoso, tá? Lembrando que nem todos os casos de TDAH é necessário de tratamento com medicamentos, tá? Então, a gente vai passar agora os tratamentos possíveis para vocês terem uma noção do que a gente pode fazer. Então vamos lá. O tratamento do TDAH, ele se baseia principalmente em 4 etapas, tá? Primeira coisa, a avaliação de necessidade ou não de medicação, tá? Essas medicações normalmente do tipo estimulante, vão atuar no aumento de foco do paciente. O paciente vai conseguir focar em uma atividade só e vai conseguir terminar essa atividade, que é uma grande dificuldade do paciente com TDAH é ele começar uma atividade e conseguir terminá-la. Isso seguida de treinamento comportamental, né? Então, a psicoterapia vai ajudar muito nisso, para fazer o paciente entender o porquê ele sente aquilo, porquê que ele está passando por aquilo, e conseguir manter o tratamento. Então, essa terapia comportamental, ela é muito importante no tratamento do TDAH. O treinamento de habilidades, por exemplo, ensinar o paciente a ter uma lista de tarefas, né, que ele deve cumprir essas tarefas para facilitar ele a manter o foco em uma tarefa de cada vez. Isso é muito importante. E, eventualmente, mudanças de estilo de vida. Como eu sempre falei, né, e comento nos vídeos anteriores, a necessidade de um estilo de vida saudável, com atividade física, alimentação saudável, bons relacionamentos humanos diários, né? Mantendo uma rotina diária. Isso vai ajudar muito o paciente de TDAH a diminuir bastante a ansiedade dele. E lógico, como eu comentei antes, o tratamento ele é individualizado, ele precisa de uma avaliação médica, com avaliação todo o histórico escolar, de todo o histórico pessoal do paciente. Eventualmente, o médico deve fazer entrevistas com familiares, com amigos, tá? Para estar buscando algumas informações que são importantes nesse diagnóstico. A, a avaliação neuropsicológica por um profissional da psicoterapia, da psicologia, isso é essencial, tá? O psicólogo, ele tem esse papel muito importante no diagnóstico do TDAH, que ele vai fazer uma avaliação neuropsicológica, que são várias sessões em que ele vai buscando e fazendo testes com o paciente e no final faz um relatório que ajuda muito o tratamento com o médico, tá? Então, muito importante, eu acho que mais importante do que o tratamento é o diagnóstico correto, tá? Então, muito cuidado com o uso de medicações de forma desordenada, tá? O tratamento correto, ele começa com o diagnóstico correto, tá bom? Então, sempre pense nisso. Busca um profissional qualificado para estar fazendo isso, e a partir disso vai ser feito o diagnóstico, e caso diagnosticado, vai ser feito o tratamento correto, tá bom? Muitos pacientes com TDAH, e assim como os outros transtornos neurodesenvolvimentais, eles têm muitos quadros mentais, como ansiedade, depressão, justamente porque eles não entendem essa situação desse distúrbio deles, né? Então, isso é importante para a gente analisar, porque eventualmente nada impede de um paciente com TDAH ter ansiedade ou depressão, né, ter um quadro de depressão maior, por exemplo, e eventualmente ser necessário o uso de antidepressivos, por exemplo, tá? Então é muito importante vocês pensarem nisso. O TDAH existe? Existe. Diagnosticado? Sim, diagnosticado. Será que não tem uma doença junto com ele? Tá? Então isso é muito importante. Por isso a avaliação médica é essencial. Já o DEPAC é um transtorno, né, uma dificuldade no processamento cerebral auditivo. Ele não tem uma justificativa concreta. A gente, como médico, a gente não consegue explicar ele completamente. Mas a definição dele é que o paciente ele escuta, mas ele não entende. Esse é o grande foco
do diagnóstico do DEPAC, tá? Então, por isso precisa de uma avaliação fonoaudiológica bem detalhada. O profissional fonoaudiólogo, nesse caso, é essencial, precisa estar fazendo alguns testes, porque é a partir desses testes que vão ser definidos, que vai ser definido o diagnóstico e o possível tratamento. O tratamento do DEPAC, ele é baseado principalmente na reabilitação auditiva. Então, o fonoaudiólogo ele vai trabalhar com exercícios de escuta, treinamento de diferenciação de fala, com algum material auditivo específico. Então, é basicamente treinamento, reabilitação auditiva. Também, junto a isso, pode ser usado alguns aparelhos específicos, né, que ajudam no entendimento da palavra falada, e, sem dúvida nenhuma, como qualquer outro distúrbio ou transtorno neurodesenvolvimental, ele é necessário a terapia comportamental ou psicoterapia, tá? Porque o paciente ele tem que entender o porquê que ele está tendo isso, ele tem que entender o que ele pode fazer, né? Porque isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer muita ansiedade para ele também, tá? Então, tem que fazer psicoterapia para estar tratando bem esse paciente e ele está tendo um bom diagnóstico, um bom tratamento e uma boa evolução. Já a dislexia é um transtorno que dificulta o paciente a ler. O paciente tem dificuldade, por exemplo, para decifrar palavras, diferenciar letras, números. Então, é muito importante o diagnóstico para facilitar o paciente no convívio com leitura. Tá? Para isso, precisa de uma avaliação psicológica ou neuropsicológica. Essas avaliações nessas avaliações vão ser feitos testes de leitura, testes de escrita, avaliação de inteligência emocional, tudo isso para tentar decifrar e diagnosticar a presença ou não desse distúrbio, da dislexia. E o tratamento, ele é basicamente treinamento, né? Então, é treinamento de leitura, treinamento de ausculta, trabalhos habituais de escola, com adaptação do ambiente escolar, o apoio emocional da família, muito importante, a terapia comportamental, com auxílio da psicoterapia. Isso, assim, é essencial. Esses transtornos, eles trazem muita ansiedade. Então, é essencial todo esse manejo para ter uma boa evolução do paciente. Gostou do vídeo? Acha que algum amigo ou familiar parece que tem algum desses distúrbios? Conversa com ele, apresenta esse vídeo para ele. Vai que a gente consegue ajudar de alguma forma, tá? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.